Agora dar início ao painel sobre os principais desafios de investimento empresarial do país, moderado por Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, a quem convido a subir aqui ao palco. Uma salva de palmas para ela, por favor. Muito obrigada, muito bom dia. Bom dia a todos. Que bom ver uma sala completamente cheia para falar destes temas, e não é uma sala pequena, convenhamos, está muito bem representado aqui todo o tecido económico, o tecido empresarial da região. É um gosto estar nesta sessão do Milênio BCP, já noutras alturas, noutros anos, tive esta oportunidade de estar em várias regiões do país, precisamente a debater temas como estes, não o PT 2030, mas outros fundos comunitários e outras oportunidades de investimento. Agradeço o convite ao Milênio, agradeço também ao CEO, Miguel Maia, pelo convite para poder participar e poder contribuir para o esclarecimento e para o debate durante esta manhã. Hoje é realmente um dia especial, não só temos aqui o Governo representado, tivemos a Sra. Ministra Ana Abrunhosa, vamos ter também o Secretário de Estado, mas é um dia especial porque não só em Bruxelas há uma reunião do Euro para discutir a estabilidade financeira do euro e da banca, mas também porque é o dia em que o Governo vai anunciar daqui a pouco, daqui a meia hora, pelo meio-dia, os apoios às famílias, e os apoios às famílias podem ter, como sabemos, impacto na área empresarial, em cada um dos vossos negócios, face àquela que é a deterioração do poder de compra e da capacidade das famílias fazerem face às responsabilidades. Portanto, é um dia marcante, foi muito bem escolhido para estarmos aqui em debate. É um dia também em que, há cerca de 25 minutos, o INE anunciou uma surpresa, uma boa surpresa. Não são só más notícias, como dizer que os jornalistas trazem sempre más notícias, também quero trazer as boas. O INE anunciou um déficit de 0,4%, portanto um déficit recorde, o segundo mais baixo de sempre em Portugal, e que fica abaixo dos 1,9% do orçamento do Estado. Isto quer dizer que há aqui uma folga da parte das finanças de cerca de 3,5 mil milhões de euros. Portanto, se há folga, vamos ficar na expectativa de saber ao meio-dia o que é que o Governo anunciará para as famílias. E feita esta introdução muito breve daquilo que é o dia de hoje e o que está a marcar a agenda, que julgo ser importante para todos vós, vou então chamar os convidados que me acompanham aqui a este palco. São convidados o António Poças, que é Presidente da Nerlei, vou-lhe pedir para subir e para me acompanhar aqui nesta sessão. Também o Luís Febra, CEO do grupo SOSEM, por favor, queira subir ao palco. Nélia Saraiva, administradora da Vigo Bloco, seja bem-vinda, Nélia. Também o Nelson Machado, administrador do grupo AGAs Portugal, e o Paulo Fernandes, administrador do grupo Nova Gente. E vamos todos sentar-nos aqui para esta sessão, para este debate. Ficamos aqui confortavelmente instalados para conversarmos. Tomem os vossos lugares, estão todos devidamente identificados, por favor. Creio que está aqui ao meu lado, exatamente, aqui à minha direita. Ora bem, vamos começar aqui por uma perspectiva um bocadinho mais overview daquilo que se falou esta manhã neste palco e também daquela que é a vossa perspectiva sobre este tema dos principais desafios de investimento empresarial do país, e depois vamos tentar detalhar um pouco mais, empresa a empresa, numa segunda ronda. Vamos tentar otimizar muito bem o nosso tempo e irmos empresa a empresa perceber também o que é que cada uma faz e como é que está a responder a estes desafios. Eu começo aqui pelo António Poças, Presidente do Nerlei. Olhando para esta região, são muitos os empresários que estão aqui representados, são muitas as oportunidades, mas também são muitos os desafios. O mundo não é todo cor-de-rosa, fácil e não burocratizado, e portanto eu gostava de lhe perguntar quais é que são hoje as principais barreiras que sente relativamente às dificuldades da atividade empresarial. António. Vou pedir para ligarem o microfone do António Poças, por favor. Queria começar por agradecer ao Milênio BCP a oportunidade de estar aqui e entrando... Se é para falar das oportunidades, eu como sou otimista, se calhar tenho que pedir à Rosália para atrasar a hora do almoço, porque as oportunidades... As oportunidades sabemos que são muitas e vieram aqui algumas trazidas pelo Gonçalo, mas queríamos perceber também que barreiras se colocam a estas oportunidades. Eu dividi a coisa aí a resposta em duas áreas, porque... nós temos uma tendência para quando vemos coisas boas, vemos do nosso lado, quando vemos as barreiras, parece que são sempre do outro lado. Estou aqui a representar uma associação empresarial
E acho que nós que estamos nas empresas temos alguma responsabilidade nessas barreiras. E era por aí que eu queria começar, porque eu começaria por dizer que a escala é uma barreira. O facto das nossas empresas serem pequenas e de alguma maneira estarem descapitalizadas é uma barreira para poder aproveitar essas oportunidades. Está estudado, custando a dizer, mas nós temos um déficit de competências de gestão nas nossas empresas, particularmente as mais pequenas, e esse déficit de gestão faz também com que as oportunidades não sejam aproveitadas. E depois temos alguma dificuldade em conseguir reforçar mecanismos que consigam atrair o talento e atrair o investimento. Posto isso, que de alguma maneira é mais nossa responsabilidade, há algumas barreiras que não dependem tanto de nós e que é muito importante referir, que são as barreiras legais, nomeadamente na área fiscal, que não são amigas de promover o investimento, e a obsolescência de muitos regimes legais em Portugal, nomeadamente na área do trabalho, que é uma das áreas que nós todos os dias ouvimos essas dificuldades. E por isso, para não me alargar muito... Quando diz na área do trabalho, o que está a dizer é que realmente a taxa sobre o trabalho, sobre o rendimento, o IRS... Não, estava a falar da legislação laboral. Da legislação Sim, laboral, ou seja, estava a defender uma revisão da legislação laboral. Sim. Pensei sim. que relativamente aos impostos estivesse a defender uma baixa do IRS, que tem sido muito discutida. Não, também podia, mas não era isso que eu estava a dizer. E defende ou não? Já agora saber a sua posição. Nós defendemos, do ponto de vista da ZNLA, das associações onde nós estamos, que os impostos têm que ser pagos. Não é? E que a baixa do IRC seria positiva, mas talvez não seja aquela coisa mais necessária para fazer alavancar a nossa economia. Portanto, do nosso ponto de vista, não nos parece que possamos falar de revisão de impostos falando só do imposto. Portanto, há um conjunto alargado de impostos que nós pagamos, e de taxas e taxinhas e muitas outras coisas, e defendemos sim uma simplificação desse conjunto de processos, nomeadamente no trabalho que eles dão às empresas, para ter que os pagar. Portanto, não gostamos muito de falar só na baixa do imposto A, B ou C, mas sim numa revisão mais integrada dos impostos todos e das nossas obrigações fiscais que temos para com o Estado, que deviam ser simplificadas. António, só antes de passar a palavra ao Luís Febra, não resisto a perguntar-lhe, até porque representa uma associação empresarial da região, qual é que é a sua maior expectativa relativamente à conferência que começa daqui a pouco ao meio-dia? O que é que gostaria que saísse de lá? Uma medida que para si fosse importante? Uma medida? Não sei. Eu, se tivesse que escolher uma medida, porque acho que a base das empresas são as pessoas, e, portanto, todo o nosso foco deve ser à volta das pessoas, e qualquer coisa que ajude a nós termos mais pessoas mais qualificadas e conseguir retê-las das empresas, seria positivo. Fica aqui o desejo. Eu vou pedir à Regi para manter o meu microfone aberto, está bem? Vou pedir à Regi para manter o microfone aberto, é um debate e é suposto também irmos sempre conversando uns com os outros, portanto, por favor, não cortem o microfone. Senão eu vou dizer que é censurar a imprensa, não pode ser. António, obrigada. Vamos fazer votos para que saiam realmente medidas importantes para os portugueses na próxima meia hora, quando começar a conferência. Luís Febra, estamos a falar aqui de recursos, de oportunidades, falou-se também neste palco de potenciar o crescimento e a competitividade. Quais são esses recursos mais importantes? O que é que está a faltar? Vimos aqui também uma série de números sobre os fundos comunitários, os fundos europeus, de como é que podem ajudar. O António tocou aqui também no tema do talento. Quais são os recursos que faltam para potenciar tudo isto que assistimos? Bom, muito bom dia. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do Milénio. É um privilégio estar aqui perante também a plateia, ainda por cima da nossa região. Eu acredito que há vários fatores que, obviamente, limitam as empresas. O António já falou na dimensão, não é? O Gonçalo também falou nisso mesmo. Nós somos um tecido empresarial composto por pequenas empresas e microempresas e, de facto, a concentração ou a cooperação é um fator determinante para que nós possamos ser mais competitivos no mercado internacional. Portanto, esse é um fator.
trabalharmos de forma mais cooperativa é algo que falta. Eu recordo-me, eu estou como empresário há 37 anos, e recordo-me, quando era miúdo, estar em reuniões dos séniores, naquela altura, a decidirem estratégias comuns de investimento, estratégias de abordagem ao mercado, em reuniões de pequenos empresários. Portanto, isso hoje, por força da digitalização e de alguma desumanização até das relações, não está a acontecer. E talvez isso fosse um fator que pudesse ajudar nesse propósito. Luís, mas como é que trabalhar dessa forma mais cooperativa, em conjunto, no sentido do conjunto, em parceria, responde aqui ao tema do painel dos desafios de investimento empresarial do país? Quer dar algum exemplo? Eu acho... o Gonçalo foi muito inteligente na abordagem dele, inverteu a lei do pau e da cenoura. Primeiro deu-nos com o pau e depois assinou-nos com a cenoura. Nós, como empresas pequenas que somos muito limitados na negociação com os nossos clientes. E o fator, hoje, financiamento dos negócios é extremamente difícil. Um dos fatores que ajudará as nossas empresas, de uma maneira geral, economicamente competitivas, mas que ajudará a vencer os desafios que nós estamos a viver, sobretudo numa incerteza extrema, é o apoio às tesourarias. Eu saí da empresa hoje, eram 8h45, e recebi um telefonema de um empresário amigo que me disse: Luís Febra, preciso da vossa ajuda, porque eu não sei se nos próximos 3 meses o meu negócio estará estável como eu desejo, porque efetivamente eu tenho que financiar os meus clientes e não estou a ter o apoio que deveria ter da banca. Eu não sei, não conheço no fundo os pressupostos, mas é um sentimento que tenho de que todas as empresas têm, neste momento, alguma dificuldade em gerir as suas tesourarias. Portanto, lança aqui um apelo não só à banca, mas também àquilo que são os apoios de capitalização das empresas e apoios de tesouraria do lado do Governo, é isso? Exatamente. Se o Governo, e a Sra. Ministra, não sei se ainda é que está, se o Governo também fizer o seu trabalho de aumentar os recursos das suas instituições, nomeadamente do IAPMEI, e fechar todos os projetos do Programa 2020, do CREN, que ainda estão por fechar, capitaliza as empresas, elas passam a ter um balanço bem mais interessante e mais apelativo ao apoio da banca. Esse é um fator determinante. Nós temos projetos de 2016, fechados em 2016, aos quais já respondemos em 2019 e 2020 e ainda estamos à espera que nos digam: o vosso projeto foi validado, podem reconhecer o prémio. O tema da burocracia e da lentidão continua a ser Aliás, já foi abordada por algumas continua a ser realmente anteriores. Uma barreira em Portugal e é pena realmente a Sra. Ministra já não estar aqui. Vamos acreditar que ainda estará alguém do gabinete para fazer chegar a mensagem. É realmente uma barreira em Portugal que é preciso vencer. A banca tenta dar a sua ajuda, mas quando, enfim, há estes pressupostos de candidaturas que são lentas e que não têm resposta, também não é fácil de que os projetos sigam em frente. Sim. A tal celeridade que o Gonçalo falou. Nélia, exato, estávamos a citar o Gonçalo. A propósito de citar o Gonçalo, disse o Luís Febra que o Gonçalo primeiro deu com o pau e depois é que deu a cenoura. A Nélia concorda? Não queria começar logo assim. Bom dia a todos, antes de mais. E obrigado ao Milénio. Tenho que concordar aqui com o colega, não é? Sim, mas também há grandes cenouras à vista, não é? O PRR é um grande exemplo disso, portanto, que vão existir efetivamente grandes oportunidades, obviamente, como tudo, com desafios, mas nós também somos um povo que estamos bastante habituados a desafios, portanto, isto já, não é Deus, só mais um, mas o PRR com certeza que nos irá trazer, e o 2030, grandes oportunidades, e agora eu que estou aqui no setor da construção, portanto, é um dos setores que claramente vai ter grandes oportunidades, não é? Pela grande parte desses incentivos também estão muito direcionados para construção, reabilitação de habitações, escolas, hospitais, enfim, os incentivos à digitalização, transformação digital, a qualificação de trabalhadores, que é realmente uma forma importante, como já aqui foi dito várias vezes, as pessoas são
mais importante das organizações e, portanto, a qualificação é um dos grandes desafios de hoje em dia, não é? Reter esses talentos, porque é muito aliciante as pessoas irem para fora porque realmente estamos com um nível de vida muito elevado e é um desafio para todos os empresários manterem os talentos, manterem pessoas qualificadas nas suas organizações, porque indo para fora é muito, muito promissor, portanto, mas... Nélia, apesar de vivermos aqui num ambiente de guerra e, portanto, de uma situação na Europa de incerteza, como aqui já se disse, também há boas notícias do lado do déficit, e ainda há pouco trouxe essa notícia acabadinha de sair aqui ao palco. Perguntar-lhe também que transformações estruturais são estas que estes fundos podem trazer e que, no fundo, podem permitir às empresas atuar aqui um bocadinho em contraciclo. Certo, e sim, o Portugal 2020 e o PRR, portanto, Plano de Recuperação e Resiliência, na minha opinião, é um plano muito ambicioso, portanto, tem timings muito curtos, é necessário, realmente vai haver muitos milhões, foram aqui falados em muitos milhões, vão haver muitos milhões, a capacidade de conseguirmos utilizar e aproveitar esses milhões da melhor forma, isso é que vai ser um grande desafio, portanto, nós, enquanto pré-fabricadores, portanto, temos um papel muito importante nisto, portanto, industrializar o setor da construção, se calhar é dos setores que mais têm inovado nos últimos anos, portanto, e é um grande desafio, é o setor se conseguir inovar, ir para novas soluções, portanto, porque aqui o tempo realmente cada vez mais é dinheiro, portanto, e aí a necessidade de industrializar processos, mecanizar as soluções. A situação do pós-guerra, portanto, gostaríamos que fosse, acho que todos nós, a muito curto espaço de tempo, que não sei se será bem assim, mas isso iria-nos efetivamente trazer alguma estabilidade, porque neste momento os níveis de inflação, toda esta instabilidade, a falta de materiais, tem dificultado bastante este trabalho. Portanto, e aqui um pouco em contraciclo, por um lado temos que acelerar, mas por outro lado há uma quantidade de entraves e, portanto, o pós-guerra iria-nos aqui dar mais alguma paz, que também foi pedida na gestão e enfim, para conseguirmos fazer de melhor forma o nosso trabalho, não é? Muito bem, Nélia, vou ao encontro agora do Paulo, não me esqueci da nossa conversa, Nelson, vou ao encontro do Paulo Fernandes, que está aqui mais ao fundo do painel, um bocadinho distante de mim, espero que me ouça bem. O Paulo Fernandes é administrador do grupo Nova Gente. Vamos já fazer um disclaimer, não tem nada a ver com a revista Nova Gente, que tem estado envolvida aí numa polémica, portanto, nada a ver. Paulo, quais é que são as oportunidades estratégicas neste contexto? Novos negócios, novos mercados, o que é que antevê que possa trazer o mercado de interessante para uma empresa como o grupo, para uma empresa não, um grupo como Nova Gente? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite que me foi interessado pelo Milênio BCP. Eu provavelmente, relativamente a essa pergunta que me coloca, e fazendo aqui o disclaimer, tudo talvez começará pelo orgulho e a paixão com que todos nós temos que ver o sentido positivo também destas coisas. Eu creio que assistimos aqui a uma mensagem que tem sido produzida pelo Milênio BCP relativamente à questão da simplicidade de processos e tudo o que tenha associado àquilo que é o futuro. E eu creio que nós precisamos de alguma energia positiva. Eu sou das pessoas que gosto de energia positiva. E o Gonçalo trouxe aqui muita energia positiva. Nós comunicamos, nós transmitimos energia, se comunicamos negativa, carregamos negativa. E eu creio que esta questão da proximidade que a instituição Milênio BCP está a tentar fazer terá que ser um pouco aquilo que as empresas têm que fazer no futuro. Nós temos que ser simples nas organizações, nos processos, temos que estar próximos das equipas, temos que pensar o que é estratégico e o que não é estratégico. Nós provavelmente vivemos nestes últimos 10 anos, depois de ter rebentado uma granada no colo, que foi o Lehman Brothers, mas a memória, nós temos que ter a memória sob alerta permanente e com os ensinamentos que temos tido. E se pensarmos que porque hoje já não há business plans, hoje há business case e agora já percebemos que há business resistência e resiliências, não é? Para todos os casos. Se pensarmos há 5 anos atrás, se o business plan de qualquer empresa comportava um Covid, uma guerra, uma inflação, a questão da sustentabilidade nesta onda destes ciclos novos de contra-ADF, provavelmente nenhum de nós estaria preparado para responder positivamente a essa questão. Portanto, quando é colocada o que é que pensamos sobre o futuro, eu vejo o futuro sempre muito bem. Eu vejo porque provavelmente esta disrupção que nós sentimos hoje permanentemente, porque antigamente tínhamos intervalos de tempo, hoje acordamos de manhã e temos um problema.
e o que nos obriga a nós a ter efetivamente que a inovação e o conhecimento seja algo absolutamente importantíssimo dentro de uma organização. O que nós fazemos hoje no Grupo Nova Gente, e deixem-me dizer que Nova Gente está associado a uma coisa cujo fundador é o Sr. José Luís Carreira Faustino, que é o Presidente do Conselho de Administração do Grupo e que eu tenho muita honra em liderar executivamente com ele, por telepatia, conheço há mais de 30 anos, e que me convidou nos últimos 5 anos para integrar este mesmo projeto. E a Nova Gente surge exatamente esta palavra, porque a empresa-mãe é Faustino e Ferreira, de início, surge porque ele estava sentado com os filhos à lareira e a pensar no futuro e disse, olha, a Nova Gente que está aqui. E assim surgiu o negócio associado a um projeto imobiliário naquela altura. E Paulo, deixe-me só tentar que consigamos abreviar um pouco a conversa. Isso foi no passado, no futuro e passado este tempo de incertezas, esperando que a guerra não dure outro ano, não é? Já estamos no segundo ano de guerra, quando realmente encara estas oportunidades em termos de fundos europeus, fundos comunitários que estão disponíveis, daquilo que é a transformação do negócio, onde é que estão as oportunidades para vós, para o grupo, onde é que as encontram, onde é que as vislumbra? Para nós estão e entendemos que são contagiantes para todos, porque o grupo, nos últimos 5 anos, atendendo às circunstâncias da economia, alterámos os produtos, alterámos os clientes e o foco nos clientes e as questões estratégicas. Nós costumamos dizer, dentro da casa, não podemos fazer projetos se não os dominarmos e se não conhecermos como os podemos fazer. Optámos por, dentro da casa, instalar e constituir equipas com o conhecimento e dominar o conhecimento de todas as áreas ao nível da indústria e a montante que a empreiteira faça essa assemblagem desse mesmo conhecimento. E competir em mercados difíceis, ou seja, onde for difícil queremos estar. Qual é o seu mercado mais difícil? O nosso mercado, o mercado português, é um mercado muito, muito interessante. Nós provavelmente, se pensarmos ao nível daquilo que foi as informações que hoje tivemos e que foram aqui públicas sobre a questão do 2020, do 2030 e de todas as questões associadas ao PRR, o Fundo o Fundo de Transição Justa também que existe em algumas regiões do país, nós não há dúvida nenhuma que sobre aquilo que são os investimentos estruturantes ao nível da ferrovia e ao nível das questões aeroportuárias, da educação e do ensino, eu não tenho dúvidas nenhumas, e as questões sociais, que haverá muitas, muitas oportunidades. Isto obriga efetivamente a que as empresas se preparem muito bem, em termos de conhecimento, em termos de equipas e, acima de tudo, em processos muito expeditos. Nós somos obrigados a ter esses processos. Eu costumo dizer que o mais importante é a capacidade produtiva das organizações. Nós, enquanto administradores, temos que, dentro da organização, que ela seja o mais achatada possível, para que as coisas sejam céleres. O Gonçalo falava na capacidade de resposta do banco, à questão da facilidade do dinheiro, a um conjunto de questões. Nós, nas empresas, é exatamente isso. Nós temos que pensar no momento que as vamos começar e nos momentos em que estamos a ter a relação com os nossos clientes, onde é que estão o foco das gargantas dos estrangulamentos que nos impeçam de andar aos níveis da produtividade que nós queremos. Eu dou-lhe um exemplo. Nós estamos em França há vários anos e são mercados altamente competitivos. Nós, neste momento, estamos a fazer, em conjunto com a Bouygues Construction Privé, que é um dos maiores grupos europeus, um dos projetos privados mais importantes em França, que é a sede da Engie, na Bouygues, na La Défense, em Paris. É um projeto tão exigente, mas nós, grupo, participámos no design and build dos projetos, provavelmente algo que não imaginávamos estar a participar com tudo isso. Portanto, toda essa inovação e o conhecimento veio carregar para nós e transportar e desenvolver aquilo que é depois a parte produtiva que o grupo tem que ter. Nós temos que ser muito, muito céleres, temos que dominar conhecimento e, acima de tudo, ter os ensinamentos que provavelmente, e que eu guardo, e que me parecem muito importantes e que foi reforçado pelo próprio banco. Os acionistas têm que estar fortes, mas as empresas têm que estar muito fortes. Eu não acredito em empresas capazes de ultrapassar o momento que nós estamos a viver e os que temos vivido, se efetivamente não nos capitalizarmos. É impossível. Aqui faz jus um pouco a mensagem que a Marisa tem na canção: é preciso perder para se ganhar algo, e nós temos que saber gerir o sentimento de perda. A perda é algo que está junto de nós e temos que perder para ganhar amanhã. E provavelmente nós no grupo temos feito muito isso. Aonde temos que perder
para conseguir dar mais um passo em frente. E é isso que temos feito todos os dias. Muito bem, muito obrigada. E a pandemia ensinou-nos a perder, não é? De uma forma até bastante dura, para nos preparar melhor para este desafio também, que é o contexto da guerra. Nelson, falámos aqui já de guerra, de pandemia, de necessidade de escala, de necessidade de músculo financeiro, de trabalhar em conjunto. Enfim, esta é a parte do diagnóstico que nós conseguimos fazer de forma muito rápida neste palco, mas depois o contexto realmente é bastante adverso e há riscos que têm de ser mitigados. Estou a falar da inflação, taxas de juro, matérias-primas altas e também, enfim, de algumas notícias da banca que trouxeram aqui algumas preocupações a nível internacional. E pergunto ao Nelson, porque é administrador do grupo AGEAS Portugal, como mitigar estes riscos neste contexto? O que é que mais preocupa os empresários? Como é que a AGEAS também pode ajudar nesta ligação entre banca e empresas? Muito obrigado pela pergunta e muito obrigado ao Milênio BCP, nosso excelente parceiro há muitos anos, pelo convite para estar neste painel. Tenho 1000 empresários à minha frente, tenho 4 empresários ao meu lado e pedem para falar de seguros, que é obviamente aquilo que todos vocês não apetecem ouvir, porque em Portugal, e se me permite vou começar por ser um bocadinho provocador, para garantir que está toda a gente a ouvir-me, em Portugal não vale a pena ter seguros. Isto é obviamente mentira, mas é a sensação que transmite quando se vê um país a arder, 30% do país a arder à meia dúzia de anos, e no final os custos seguros, cobertos pelo seguro, são menos de 100 milhões de euros. Que é uma coisa, eu diria, inaceitável. E de facto nós somos um país maravilhoso, pessoas maravilhosas. O que está a dizer é que o país não aprende, com as condições adversas que vai tendo, a realmente segurar-se, a ser mais precavido. Aprenderá, espero eu bem que sim, mas aprende devagar, porque agora voltamos a ter inundações enormes em Lisboa e os custos voltaram a ser muito, muito pequenos. E o que eu quero dizer, no fundo, não é que o país não aprende, que o país aprende e cada qual toma as suas decisões da forma mais que entende que é mais correta, mas de facto falta-nos uma cultura de proteção. E pagar um seguro, ter um seguro é caro, muito mais caro é não tê-lo. Com isto não quer dizer que todos os seguros são iguais, com isto não quer dizer que não se deva fazer contas, com isto não estou a dizer que não se deve estudar qual é a melhor solução para cada risco. Mas de facto nós queremos avançar tranquilos para projetos transformadores, para soluções de longo prazo, para apoios que foram aqui explicados e muito bem pelo Gonçalo Regalado, para apoios para aproveitar o Portugal 2020 a acabar, o Portugal 2030, o PRR. O Milênio tem as soluções financeiras para isso e nós construímos e estamos a adaptá-las as soluções de complementares de proteção para os riscos das empresas, nos vários tipos de riscos. Dê-nos alguns exemplos do contexto em que estamos a viver. Como mitigar então esses riscos na prática? O que é que se pode fazer? Como é que é possível fazer? Além dos seguros mais obrigatórios, como os seguros de proteção dos equipamentos e proteção das instalações, temos todas as áreas de responsabilidade civil, temos toda a área da proteção na doença ou na saúde, que de facto é indiscutivelmente, provavelmente, o fator mais apreciado pelos colaboradores, porque nós temos um Serviço Nacional de Saúde do qual só nos devemos orgulhar, mas é evidente que é um Serviço Nacional de Saúde que não consegue suportar a pressão enorme de procura que tem sobre ele. E, portanto, um seguro de saúde complementar é também uma solução. E temos os próprios seguros de vida que protege os empresários, porque muitas vezes, nas pequenas e médias empresas, a perda de uma pessoa-chave pode ser o fim da empresa, da qualidade de vida da família e de todos os trabalhadores. E, portanto, de facto, temos... E os empresários já estão despertos para isso? Eu espero que, com esta minha pequena, grande provocação, ajude um bocadinho a aumentar esse despertar. E, repito, isto não tem nada a ver com que tem que ser o seguro na empresa X ou Y. Tem a ver com a necessidade de eu devo estar protegido para poder fazer melhor aquilo que é o meu negócio. E o negócio de todos vós não é fazer seguros, o negócio de todos vós é criar valor, é criar riqueza, é criar empresas, é criar trabalho. E se estiverem um bocadinho mais protegidos, falo melhor.
se pudermos mitigar e prevenir, tanto melhor. Vou voltar à conversa com o António, que representa aqui a Nerley e que representa muitas empresas. Falou-se também neste palco, eu creio que a Sra. Ministra tocou nesse assunto, mas também o Miguel Maia, o Gonçalo, da importância da indústria nesta região. A indústria tem um peso muito forte aqui e muito se falou da reindustrialização depois do risco pandemia, lá está, e agora com a guerra também. Pode a indústria ser aqui também um motor de inovação e conseguir ir buscar realmente os fundos do PT 2030 e do PRR para dar aqui o salto? Claramente. É verdade que a nossa região é uma região eminentemente industrial e que tem a vantagem de ter uma indústria muito diversificada e, portanto, desse ponto de vista, mais resiliente, porque há uns setores que estão melhores, há outros que estão piores e vamos sempre equilibrando. E é uma indústria que tem demonstrado ao longo do tempo uma grande capacidade de adaptação. Vimos isso na crise financeira, em que a nossa região aumentou significativamente as exportações. Vimos isso quando foi da pandemia, em que as nossas empresas se reinventaram para produzir produtos completamente diferentes. E, portanto, veremos isso no futuro, quando nós acreditamos muito que a sustentabilidade vai ser um fator competitivo muito importante, particularmente no espaço europeu, e as nossas empresas estão a fazer essa transição. Por isso, claramente que sim, mas eu não queria centrar a questão só aí, porque nós temos na região 3 agendas mobilizadoras lideradas por empresas da região. Uma que a Sra. Ministra falou, sobre a embalagem do futuro, que é liderada pela Vangeste, outra pela Aerofio e temos uma terceira que é pela Void, que é uma empresa de serviços. Portanto, na realidade temos 2 grandes agendas que são industriais e uma que não é. E eu acho que a nossa região também cada vez mais vai aproveitar oportunidades noutras áreas que não a indústria, sendo claramente, obviamente, a indústria a área preferencial e também uma área que tem tido, aproveitar para dizer, junto do Politécnico de Leiria, um grande apoio, digamos assim, nesses processos de inovação e desenvolvimento de novas soluções e de novos produtos. Quando fala com esses consórcios que no fundo estão nas agendas mobilizadoras, o que é que mais os preocupa? É aquilo que falou, a burocracia, a lentidão, mas há outras preocupações que envolvam a indústria ao qual o PRR e o PT 2030 poderão ou não responder da forma necessária? Preocupa-nos um bocadinho a dimensão dos consórcios. O que é que isso quer dizer? Em particular, os 2 industriais são consórcios que têm 60, 70 empresas. E é uma experiência, já foi aqui dito várias vezes, que nós não somos muito bons a cooperar, que temos que aprender a cooperar. E aprender a cooperar e começar logo num consórcio de 60 empresas é um desafio, é só pelo lado do desafio e a preocupação. Nós, em particular, no Nerley, estamos muito envolvidos no consórcio da embalagem do futuro e gerir estas empresas todas a tempo, não é? É preciso um papel assinado. Tem que se correr 60 empresas para ter um papel assinado. Depois é preciso qualquer coisa. E, portanto, isto é uma dificuldade do nosso lado. A outra dificuldade é, se o dinheiro não vier muito rapidamente, as empresas vão desmobilizar um bocadinho destes projetos. Portanto, sim, a dimensão desses consórcios que nós não temos experiência de liderar, nesta altura do campeonato destes projetos, é aquilo que nós entendemos que é a maior dificuldade. Nem sempre no conceito, ou nem sempre o conceito depois se adapta tão facilmente à realidade como pode ser o caso das agendas. Já tenho ouvido outros relatos com essas preocupações. Luís Febra, o Grupo SOCEM também está nesta senda de aproveitar todas estas oportunidades. Partilha da opinião do António? Ou está mais otimista? Relativamente aos consórcios. E às agendas mobilizadoras, sim. Bom, eu estou num setor, portanto posso falar apenas sobre a minha empresa e um bocadinho sobre o meu setor e gostava de talvez até pegar em 2 notas que eu peguei no vídeo inicial do Milênio BCP, um deles a resiliência, e nós temos sido, ao longo dos anos, prova de resiliência. O outro estamos a ver a luz ao fundo do túnel, ou haverá uma luz ao fundo do túnel.
O Luís acha que o pior já passou em termos de Nós incerteza também económica? temos vindo ao longo dos anos, sempre que vivemos crises, temos vindo a observar a luz ao fundo do túnel não como um comboio que vem na nossa direção, mas como um foco de oportunidade. Não me respondeu. O Luís considera que o pior já passou em termos económicos? Desculpe. Se o pior já passou? É difícil perceber, porque nós vivemos um período de extrema incerteza. Eu acho que ainda há poucos dias fizeram essa pergunta. Nós vivemos uma constelação de fatores difíceis de avaliar para um empresário hoje definir uma estratégia e tomar decisões. Eu diria que está desafiante. Estamos a viver um período desafiante. Não sei se as condições económicas adversas já as ultrapassámos ou não. A verdade é que eu e a maioria dos empresários estamos um bocadinho mais cautelosos do que é habitual. E só voltando ao tema das agendas mobilizadoras, notei também que estava muito cauteloso, aliás, está a falar quase como um político, medindo muito bem as suas palavras. É uma preocupação que lhe assiste relativamente aos desafios de investimento para o país? Nós também fazemos parte de uma agência mobilizadora, liderada neste caso por uma empresa alemã, mas partilhamos um bocadinho também dessa preocupação, porque quando há muitos intervenientes é difícil progredir na mesma velocidade de que quando uma empresa está associada num consórcio mais pequeno ou faz investimentos de uma forma individual. Muito bem. Agora, isso também será, obviamente, um desafio para potenciar cooperação e espírito de entreajuda. É verdade que as pequenas empresas e as microempresas têm uma tendência enorme para se observar a si mesmas e procurarem perceber como é que, nos relacionamentos, tiram um maior número de benefícios. E nós, na cooperação, temos que ter uma visão de longo prazo, não podemos ter uma visão de tão curto prazo. Eu posso ganhar menos hoje para ganhar mais amanhã, posso ceder hoje a oportunidade a uma empresa que está associada a mim para ela se desenvolver, para juntos, amanhã, progredirmos mais. Talvez esse seja o desafio das pequenas e médias empresas, cooperarem mais num sentido de longo prazo e não tanto focadas no curto prazo. Essa tem sido a nossa preocupação ao longo dos anos. E criámos, de alguma forma, parcerias de amizade, apenas amizade, ao longo dos anos, mantemos-nos fiéis a elas e aquilo que assistimos é, efetivamente, que todos nós estamos um pouquinho mais fortes. E isso é o que é uma mudança de verdadeiramente mentalidades importante. que também é importante e, no fundo, as agendas mobilizadoras forçam um bocadinho este caminho. Nélia, outra mudança de mentalidades tem a ver com outro assunto que já aqui se aflorou ligeiramente, que são as preocupações climáticas. E no caso do ESG, agora são uma série de regras de environment, portanto, de ambiente, de social e de governance que as empresas têm de cumprir para ter um crescimento sustentável e um investimento sustentável. Como é que, no caso da Vigobloco, estão a adaptar a este novo paradigma e a investir também nestas áreas? Sim. E sim, claro que isto só há um caminho neste momento, que é realmente a sustentabilidade. E a Vigobloco tem aqui um papel importante, na medida que é uma das indústrias da pré-fabricação e o setor da construção poderá vir a contribuir muito favoravelmente para essa sustentabilidade. Isto criando o quê? Oferecendo edifícios eficientes, conseguindo incorporarmos materiais também com uma menor pegada de carbono, não é? Portanto, uma redução da pegada ecológica, ou conseguimos controlar os processos ou reduzir o desperdícios, não é? Portanto, nós temos sido uma sociedade que estamos, enfim, constantemente a transformar recursos em lixo e precisamos reverter essa situação, portanto, em transformar o lixo em recursos. Ainda há muito pouca legislação e, portanto, ainda não é fácil para nós, enquanto industriais, podermos incorporar resíduos nos nossos produtos, mas o desafio, e nós, Vigobloco, fazemos parte de uma das agendas mobilizadoras, portanto, um dos consórcios de 47 empresas, portanto, mais um desafio. Mais um desafio, exatamente. E uma dessas preocupações desse consórcio é, efetivamente, além de procurarmos industrializar o processo construtivo,
portanto, oferecendo, como já disse há pouco, prazos, também nunca esquecer do mote. Portanto, os edifícios têm que efetivamente utilizar produtos que tenha uma pegada ecológica um bocadinho menor. É claro que depois há um outro compromisso, que é, por um lado, temos que ser responsáveis em termos de pegada de carbono, mas, por outro lado, também não podemos esquecer a parte ecológica, não é? A parte económica das soluções. Portanto, e não é fácil, por vezes, encontrarem soluções das duas partes. É um bocadinho como na alimentação, portanto, às vezes os alimentos mais em conta nem sempre são os que são mais interessantes, não é? E isto às vezes depende um bocadinho do poder de compra das pessoas. Portanto, nós, efetivamente, o desafio é escolher soluções, e estamos a trabalhar nesse sentido, portanto, em escolher soluções e trabalharmos, e temos a engenharia, a nossa investigação e desenvolvimento nesse sentido, trabalhar com elementos o mais leves possíveis para eliminarmos o custo, portanto, o efeito do transporte, não é, das emissões de carbono, também integrar nos nossos produtos materiais mais sustentáveis, aumentar o ciclo de vida do produto em termos de durabilidade para também reduzir essa pegada, portanto, e na Vigobloc, claro, e eu acho que grande parte das empresas já tem, com PRR ou sem PRR, esses objetivos na sua estratégia, tem de ter, portanto, e apesar dos objetivos de desenvolvimento sustentável não serem propriamente o sinónimo do ESG, mas são do mesmo vocabulário, e, portanto, nós temos de ter sempre presente esses objetivos na nossa estratégia, quer dizer, a sustentabilidade, a igualdade social, enfim, alguma responsabilidade também em oferecer produtos que consigam ir ao encontro de muitas carteiras, portanto, enfim, temos aqui muitas oportunidades, se vamos conseguir ou não. Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido para que seja possível. Em termos, e se me permite falar um pouco na nossa experiência em termos do que é o consórcio e as dificuldades, é verdade, trabalhar em consórcios com tantas empresas é uma dificuldade. Em que ponto é que está a agenda mobilizadora em que estão também envolvidos? Sim, nós... Em que ponto é que está? Portanto, nós temos, assinamos o termo de aceitação e estamos neste momento, cada um a desenvolver o seu trabalho. Ou seja, não é cada um. Nós, como somos 37, há empresas em que estão no setor da indústria e outros na parte, mais preocupados na parte de materiais, não é? E também temos escolas. O que é que nós fizemos? Como no início as reuniões realmente eram todas e definiu-se um foco, portanto, e todos com o mesmo objetivo, ter sempre em mente a sustentabilidade e industrializar a construção, e agora fomos dividindo por grupos. Portanto, a Vigobloc está num grupo da parte da construção, portanto, estamos numa cimenteira connosco e, portanto, temos a Vigobloc na área da indústria, temos depois a construtora líder do consórcio e temos depois as escolas a trabalhar connosco, portanto, temos o LNEC, temos o Instituto Superior Técnico, temos, enfim, uma quantidade de depois apoio técnico para nos dar suporte a isto. Alguns mais à frente devemos nos encontrar, juntos nós, para que no conjunto o projeto tenha sucesso, é o que nós esperamos. Paulo, eu ouço-vos a todos e ouço todos os dias muitos empresários nas minhas funções e quando estamos aqui a ouvir os vários discursos, os vários dados, parece que tudo corre bem, que tudo parece fácil, mas os relatos que me vão chegando realmente é de uma preocupação enorme, não só com a burocracia, que aqui falámos, e os processos e a lentidão, mas com a execução propriamente dita. Qual é que é a preocupação do Paulo? Do que vai assistindo, realmente o Estado não está a acompanhar a necessidade e a rapidez que as empresas necessitam para fazer este investimento no país de que viemos aqui a falar ao longo deste painel? Há aqui um país, um comboio a duas velocidades? Eu daquilo que assisto, e não tentando aqui proteger a versão política do tema, obviamente abertamente, porque todos nós convivemos com aquilo que são as dificuldades relacionadas com isso, nós temos o cliente público e o cliente privado. O que nós sentimos nestes últimos anos, quer no setor agrícola, quer no setor de investidores japoneses, alemães, com quem edificamos, porque o nosso core é a nível industrial, que estamos muito posicionados, sentimos que efetivamente houve alguns projetos que tiveram que ser fracionados em fases, porque houve dificuldades processuais relativamente àquilo que foram os ritmos dos fundos que estavam associados a esses mesmos projetos. A cautela, provavelmente, muitos empresários levou-os a ser muito mais prudentes no desenvolvimento de alguns projetos e alguns ficaram em stand-by também relativamente a isso. Notamos inquestionavelmente que há dificuldades
relativamente a questões processuais no sistema. Ninguém pode esconder isso, porque se nós consultarmos a plateia, grande parte dos colegas seguramente terão essas mesmas dificuldades, e nós naquilo que é a relação com o cliente público também sentimos muito isso. Portanto, tudo isto de processos, hoje qualquer projeto que nós participemos em concursos públicos, nós estamos a trabalhar em projetos que têm uma projeção, têm projetos, têm equipamentos idealizados, têm um conjunto de soluções arquitetónicas pensadas com 2 anos, com 1 ano, que depois o projeto vai a concurso público, que há relatórios preliminares, que há a seleção dos concorrentes, que depois vai ao Tribunal, à seleção, ao Tribunal e o visto do Tribunal de Contas e à consignação. Entretanto, tudo isto é uma longevidade de processos que dificulta efetivamente aquilo que é o melhor produto que se possa ter e o melhor prazo também em termos de execução dos próprios projetos. Os próprios empresários sentem muito isso na forma como querem ter o próprio ritmo até dos mesmos projetos. Obriga-nos a ter uma coisa que hoje temos no nosso grupo, que é a proximidade. A proximidade aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, é determinante para conseguirmos que os projetos terminem. Temos que ser um pouco o que dizia o Luís, nós temos que ajudar muito os nossos fornecedores e ajudar muito os nossos clientes, porque dificilmente muitos deles teriam a possibilidade de terminar projetos se não existir alguma ousadia por parte de um construtor ou do industrial. Nós temos o nosso processo industrial muito vasto dentro da nossa organização, com mais de 70 mil metros de área instalada, mas isso obrigou-nos a dotar-nos muito aquilo que eu disse desde o início, o conhecimento. Temos mais de 60 engenheiros, obrigou-nos a ser muito ágeis, muito versáteis, apresentar soluções ao cliente, porque elas estão esgotadas, ou porque foi a área do procurement, porque a nível internacional a logística impediu de tal, ou porque são questões inflacionistas, ou porque é o aço verde. Temos aqui a questão do AGAs, que é uma solução BRIM que tem e que foram premiados com isso, ou porque há uma coisa que nós temos que ter noção. A pegada ecológica vai custar dinheiro a todos nós. Não tenhamos ilusões. Tudo aquilo que aconteceu nos últimos 3 anos, sob o ponto de vista do agravamento de custos, jamais eles serão reduzidos. Podemos minimizá-los, mas não acreditem nessa situação. Eu tenho a possibilidade, porque convivo com muitas commodities dentro daquilo que é a organização, de falar com grandes grupos internacionais, desde a ArcelorMittal e todos os grandes parceiros a nível do alumínio, das madeiras, do aço, da chapa, de muitas áreas de negócio. Nenhumas acreditam nisso. E a questão do aço verde, que é mais uma questão ambiental que vai surgir, vai ter implicações inquestionáveis e que isto é transversal a toda a organização. Exige um novo tipo de investimento e também uma capacidade de assumir risco maior ou pelo menos diferente, não é, Paulo? Nós estamos a fazer isso na nossa organização, nós estamos a transformar as nossas áreas industriais em carbono positivo e carbono neutral, e obviamente também com uma política de ação social relativamente à que é a comunidade que nos rodeia, porque é a nossa obrigação também fazê-lo, visando reduzir custos, mas isto tem a ver com aquilo que são os princípios da continuidade, porque as questões arquitetónicas que hoje temos e que estão previstas para o futuro vão ter grandes implicações e hoje próprios, grande parte daquilo que são os cadernos de encargos de obras privadas e públicas têm soluções que exigem o compromisso de provarmos e documentarmos que grande parte desses materiais estão associados a políticas sustentáveis. Portanto, nós temos que participar nesse processo, é desgastante, mas temos que estar ativos. Tem que estar no investimento do futuro. Não há alternativa, não Claro. nos venhamos a convencer, não nos podemos queixar, não vai haver alternativa. Quem vê isto de helicóptero, provavelmente hoje estamos aqui sentados a convite de um parceiro financeiro, mas ninguém imaginava que há uma semana atrás estavam 5 bancos financeiramente a atuar, bancos centrais, para resolver um problema onde até imaginávamos que os inteligentes nunca falhariam, não é? Portanto, e isto acontece. Paulo, muito obrigada. Nós estamos quase a chegar ao final do nosso tempo. Só dar aqui a oportunidade também ao Nelson para uma última pergunta. Enfim, tudo isto exige uma nova mentalidade perante o investimento, perante os desafios. Isto faz-me lembrar um bocadinho aquilo que falávamos há uns anos dos stress testes climáticos que se aplicavam à banca. Agora parece que de repente há um stress test nesta área a tudo o que é empresas e a análise de risco, naturalmente. Como é que a AGEAS, no fundo, encara estes desafios e não resisto também a perguntar-lhe se sente do lado destes empresários que aqui estão
aqui alguma confiança ligeiramente menos segura por causa das notícias que surgiram relativamente aos bancos em Silicon Valley e ao Credit Suisse, que já foi um assunto aqui tocado também, sabendo nós que a banca em Portugal está mais resistente, mas notou aqui e ali alguma preocupação e insegurança com esse assunto? São muitas perguntas, vale ver se consigo É para responder fecharmos rapidamente. bem. Consigo responder rapidamente. Podemos começar pela banca, se quiser, e depois fechamos com o segundo. Olha lá ver, a banca está cá muito melhor e mais sabedora gente da banca do que eu. O que eu sei é que a exposição dos bancos portugueses e da indústria seguradora portuguesa é absolutamente residual ao crédito suíço e é inexistente aos bancos americanos e, de facto, enfim... Mas sentiu que os seus clientes têm a mesma percepção que o Nelson ou estão mais preocupados? Não. Os meus clientes estão preocupados com a guerra na Ucrânia. Estão preocupados por ter um retorno negativo de 10% num ano, quando investem a muito longo prazo e que esperam que todos os anos o dinheiro suba, sendo certo que vai subir com certeza, e no prazo do investimento vai subir bem, mas de facto estão preocupados com a quebra que houve nos retornos dos investimentos derivados, porque aconteceu simultaneamente uma crise nas ações e uma crise nas obrigações, e isto eu creio que é a terceira vez de sempre em que há os dois principais pilares do investimento racional, equilibrado, os dois a puxar para baixo. Quer dizer, aqui temos que ter tranquilidade e temos que ter uma visão de médio e longo prazo, porque quem investe em seguros, de facto, investe em médio e longo prazo e, portanto, enfim, as coisas começam a atenuar, a esbater e tem a certeza absoluta que daqui a um ano ou dois foi um problema grave que foi ultrapassado. Agora, sobre o outro, não tive nenhuma preocupação de clientes. Agora, deixe-me falar, a AGEAS é o segundo maior grupo segurador em Portugal. Nós temos uma carteira de investimentos de 16 mil milhões de euros e quase 90 e muitos por cento investido em Portugal. E, portanto, temos que fazer bem e fazer de uma forma sólida e temos, para continuar a ser relevantes, nós creio que estamos numa posição muito boa, não é? Não somos suficientemente grandes para nos podermos tornar um bocadinho, enfim, isolados, mas somos suficientemente grandes para podermos ser relevantes. E agora o nosso próximo papel de relevância que queremos ter, de facto, é ser capaz de replicar no segmento de empresas aquilo que fomos capazes de fazer no segmento de particulares. Nós, ao longo dos últimos 20 anos, construímos com o Millennium BCP, de longe, a maior operação de banca-assurance de Portugal. Portanto, seguros vendidos através de bancos. Porquê? Porque fomos capazes de ouvir os clientes, de criar soluções para os clientes nas várias fases da sua vida e nos vários tipos de preocupações. Nas empresas é um processo muito mais recente, mas se o nosso parceiro está a investir, e com o sucesso que o Gonçalo mostrou um bocadinho, tanto em ser, de longe, o maior banco das empresas, a AGEAS não pode deixar de ser, de longe, criar condições para ser o parceiro ideal para ser a seguradora das empresas, conjuntamente com o BCP. E com isto não quer dizer que queremos exigir que o agente seja nosso, ou que queremos exigir que os empresários troquem as pessoas que confiam. Não, quer dizer que temos de ter soluções integradas, simples, que descompliquem, que permitam, de facto, aquela visão que dizíamos há um bocadinho, proteger e libertar o tempo e as preocupações destes 1000 empresários que estão aqui à nossa frente e muitos outros, para fazer aquilo que eles fazem bem, que é criar valor e enriquecer o país. E nisso a AGEAS está muito empenhada, demos passos muito grandes nos últimos anos. O BCP é um parceiro muitíssimo exigente e isso só nos faz ser melhores. E, portanto, eu creio que estamos a caminhar muito bem e muito depressa para, de facto, podermos ser, em solução standard, temos uma solução pronta para as empresas, quando quiserem investir, no Portugal 2030, no PRR, nas linhas de crédito, nos leasings imobiliários, tem sempre uma solução fácil, disponível e competitiva juntamente com o BCP. E isso é o nosso compromisso para, de facto, darmos o nosso contributo também para que todas estas linhas de crédito sejam um grande sucesso para Portugal. Nelson, muito obrigada. Há uns anos realmente era invulgar termos uma seguradora num painel destes de empresas, portanto é sinal dos tempos, sinal de que quando os senhores estiverem perante um stress test podem também não só dirigir-se à banca, mas às seguradoras certamente e portanto isso é uma mudança de paradigma que vale a pena sublinhar. Meus senhores, a hora já vai tardia, foi um gosto, muito obrigada a todos os oradores, espero que tenhamos contribuído para o esclarecimento nesta sessão sobre os desafios do investimento em Portugal. Da minha parte, muito obrigada. Vamos voltar aos nossos lugares para depois seguir com a sessão. Muito obrigada. Obrigado.
Estamos?